Além de ter sido um sucesso enorme, Moana 2 conseguiu expandir muito o universo da princesa de Motonui. É meu trabalho terminar o que eles começaram. Mas você percebeu que existem vários mistérios que a produção deixou sem nenhuma resposta? Aquilo não são pessoas. Kakamora! A gente sabe muito pouco sobre o deus Nalo. Até agora, as maiores informações sobre o personagem é que ele acha que os humanos são perigosos quando unidos, e por isso criou uma maldição para impedir que os diversos povos da humanidade se encontrem. Assim, Nalo pode seguir com seus planos malignos sem que ninguém possa impedi-lo. Mas quais são os objetivos malignos desse deus? E por que ele é alguém tão cruel? A gente simplesmente não tem todas as respostas dessas perguntas, até porque ele só aparece presencialmente na cena pós-créditos. Será que ele é um ser maligno desde o nascimento? Por ser um deus, ele é praticamente uma força da natureza, então é bem possível que ele precise ser mal para trazer equilíbrio ao mundo. Ou será que ele já foi bom e então se transformou em um tirano que deseja dominar o planeta depois de ter se decepcionado com os outros deuses? Vai saber, não é? Nossas dúvidas sobre o deus podem ser respondidas no próximo longa da saga, já que ele definitivamente vai ter mais aparições e falas. Hoje vamos te contar sobre os 9 maiores mistérios que você não percebeu em Moana 2. Pega a sua pipoca e senta no sofá. Tá começando mais um Teen Videos. No primeiro filme, a deusa da natureza Te Fiti foi uma peça essencial na história. O objetivo da Moana era justamente devolver o coração à deusa. Por isso, algumas pessoas até estranharam ao perceberem que em Moana 2, a tal deusa não aparece em nenhum momento e é citada somente uma ou outra vez. Por que Moana não poderia tentar ir atrás da Te Fiti para pedir ajuda? Bom, mesmo que os deuses sejam capazes de interferir nesses assuntos, a verdade é que nem a navegadora deve saber por onde a deusa anda, e nem a gente, já que o filme resolveu não nos contar nada sobre o assunto. Mas calma, isso não significa que a Te Fiti seja uma mal agradecida, que resolveu curtir a vida enquanto aquela humana que a salvou tá tendo que embarcar em uma outra missão para salvar o planeta. É bem provável que ela teve algum envolvimento na ressurreição da protagonista e em sua transformação em semideusa. Como vimos como Maui são os deuses que escolhem se o humano vai voltar à vida como um semideus. Isso significa que talvez ela esteja observando a jornada da Moana e de seus amigos de longe. Mas será que ela e os outros deuses vão continuar sem aparecer pessoalmente, mesmo quando Nalo começar a atacar a humanidade diretamente? Por mais que seja muito poderosa, a Matange é só uma serva do Nalo. Só que o filme não explicou exatamente o motivo que levou ela a começar a trabalhar para o antagonista principal. Nós apenas temos algumas dicas. Primeiramente, a servidão da Matange não é algo voluntário. Muito pelo contrário, ela é a prisioneira do Nalo há mais de séculos e está sendo obrigada a trabalhar em nome dele por todos esses anos. Agora, como ela acabou sendo escolhida por ele? Bom, isso é um mistério, mas a gente pode imaginar mais ou menos o que aconteceu pegando de exemplo a situação do próprio Maui, que roubou o coração de Te Fiti e como consequência foi mantido preso em uma ilha deserta sem o seu anzol. O que a gente quer dizer é que os deuses parecem ter o costume de castigar os semideuses quando eles fazem algo de ruim. Matange provavelmente fez algo que irritou o deus das tempestades e como consequência foi mantida como prisioneira. Só que a gente sabe que o Nalo é um deus maligno, então ela não necessariamente fez algo realmente ruim, mas sim alguma coisa que atrapalhou os seus planos. O que nos resta fazer é torcer para que ela consiga se libertar. Se você também tá torcendo para isso, comenta aqui embaixo #Matange. No final do segundo filme, quando a navegadora finalmente desfaz o feitiço lançado por Nalo, a animação finalmente apresenta alguns outros povos humanos, o que é uma surpresa tanto para a heroína quanto pra gente. O interessante é que esses povos não parecem ser necessariamente de lugares próximos da ilha de Motonui, ou seja, na Polinésia. Eles parecem vir de outros países bem mais distantes, de outros continentes completamente diferentes, como a África. Só que no fim das contas, a gente não sabe exatamente de quais países essas pessoas vieram, e nem como elas pararam na ilha de Motufetu no final do filme. Aquele lugar, há minutos antes deles chegarem, era do domínio de Nalo e todo o oceano em volta estava dominado por tempestades e perigosos monstros marítimos. Ou seja, como essas
Muitas pessoas pararam lá tão pouco tempo depois da maldição de Nalo ser desfeita. E eles também desejavam ir até a ilha ou só estavam viajando para outros lugares e pararam lá sem querer? Será que os deuses os teleportaram até lá para que a Moana se encontrasse logo com os outros povos? Os Cakamoras são um dos seres mais estranhos e misteriosos do planeta, já que não temos ideia do que eles de fato são. Também não temos muita ideia de algo muito importante. Eles são bons ou maus? O segundo longa fez uma decisão muito acertada de nos revelar um pouquinho do passado desse povo, mostrando que eles viviam em uma ilha que acabou sendo afetada pela maldição do vilão, antes de se tornarem piratas. Por isso eles decidiram apoiar Moana. Só que sejamos sinceros, isso pode muito bem ter sido somente um acordo de interesses. Não dá pra esquecer que no primeiro filme eles não quiseram nem bater papo com a navegadora e atacaram tanto ela quanto o Maui. Claro, talvez eles só tenham feito isso porque estavam com medo de serem atacados antes, mas não dá pra ter certeza. Fica meio que pra nossa interpretação se eles só cometeram crimes por necessidade ou se na realidade sempre foram maus. Será um problemão se no próximo filme os Cakamoras acabarem traindo a Moana com a desculpa de que o acordo que eles fizeram já acabou, não é? É mais legal acreditar que eles vão continuar sendo amigos dela e do resto da humanidade também. A cena da primeira produção em que a vovó Tala retorna como espírito pra falar com a sua neta é muito legal. Quando ela retorna de novo na continuação, ao lado dos espíritos de Tal Taivasa e vários outros ancestrais de Motonui, é mais legal ainda. Só que essa cena de Moana 2 levanta uma questão bem curiosa, porque a vovó Tala é o único espírito com a aparência de uma pessoa velha que surge nessa cena incrível. Ela tá exatamente com a mesma aparência de quando a sua vida chegou ao fim, o que dá a entender que o seu espírito permanece igual a você quando morre. Desse jeito, parece até que a vovó é a única da linhagem que viveu até ficar idosa, o que até faz sentido quando a gente lembra que o povo de Motonui era formado por navegadores e muitos acabaram falecendo no mar, principalmente na jornada para acabar com a maldição do Nalo. Mas é sério que nenhuma outra pessoa viveu mais do que 30 anos? Ou será que tem algum outro fator desconhecido que define a aparência de um espírito? Como a produção não falou nada sobre isso, só nos resta ficar fazendo teorias. Mas antes de continuar com o vídeo, clique no botão de inscrição. Assim você sempre vai receber conteúdos diários sobre seus desenhos preferidos. O mundo em que a Moana vive é bastante perigoso, porque o mar é repleto de espécies misteriosas e mágicas. Os Cakamoras, o Tomatoa e várias outras criaturas extremamente poderosas habitam esse universo. Mas como eles surgiram? O primeiro longa não tocou no assunto, e a continuação também não foi muito diferente. Será que eles estão guardando uma revelação bombástica pro terceiro filme? Ou os roteiristas não acreditam que isso seja algo muito importante? São tão poucas as informações que a gente tem sobre os seres sobrenaturais dessa história que é difícil pensar nas possibilidades. Mas dá pra imaginar que os monstros podem ter sido criados pelos deuses, ou por um deus específico, como o próprio Nalo ou algum vilão que a gente ainda não conhece. Só que os monstros também podem ter sido feitos por um grupo semideus, que já são bem mais fortes que essas criaturas, até porque a hierarquia de seres sobrenaturais parece ser a seguinte: primeiro vem os deuses, que são praticamente invencíveis, depois temos os semideuses, e por fim os monstros, que em geral são facilmente derrotados por semideuses como o Maui. Se a gente não conhece a origem dos monstros, então imagina a dos deuses. Até agora só apareceram 2 dentro da saga, a Tefiti e o Nalo, e eles são completamente diferentes. Enquanto a Tefiti é uma mulher gigante feita de plantas, o Nalo é um homem de aparência humana com a capacidade de controlar o clima, a menos que ele não tivesse mostrando a sua aparência verdadeira no pós-créditos de Moana 2. Isso porque a tempestade que lutou contra o Maui parecia ter a forma de um monstro, o que pode muito bem ser a sua manifestação verdadeira. Fato é, a gente sabe muito pouco sobre os deuses. A única coisa que podemos concluir é que eles são verdadeiras forças da natureza. Mas como eles nascem? Um deus tem pais ou então todos eles existem desde o início dos tempos? Se a gente for mais além, pode ser que cada um fosse um semideus no passado. Nesse caso, tanto a Moana quanto o Maui podem vir a subir de patamar no próximo filme. Imagina só. Bom, o próximo longa com certeza vai ter muitas oportunidades para falar mais sobre os deuses. E quem sabe explorar a origem deles.
Até lá, a gente vai ficar contando os dias. Hey, o galo maluco da heroína é definitivamente um dos melhores alívios cômicos de um filme animado da Disney em muitos anos. Mas uma cena de Moana 2 deu origem a um mistério que o filme se recusou a resolver. Nela, os olhos do Rei param de ser esbugalhados, ficando alinhados. Será que isso quer dizer que o galo tá finalmente ficando esperto? Isso até faria sentido, não é? Porque se a gente parar pra pensar, foi ele quem encontrou o vaso de cerâmica que fez a Moana descobrir sobre a ilha de Motu Fetu. Caso isso não acontecesse, a protagonista jamais descobriria que realmente existiram outros povos e, consequentemente, não sairia em sua jornada para acabar com a maldição do Nalo. Em resumo, se você gostou do filme, agradeça esse galo doidinho. Sendo assim, fica meio difícil acreditar que ele realmente não tem um pingo de inteligência. Pode ser que todos os seus movimentos sejam friamente calculados para ajudar a navegadora nessa jornada, sem que ninguém perceba que ele é um verdadeiro gênio. Mas isso é só uma possível resposta para explicar a cena em que os olhos dele ficam normais e seus momentos suspeitos. Pode ser que tenha uma outra explicação que somente os criadores da franquia saibam, mas ainda não querem revelar. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!